Olá, tudo bem com você? Você sabia que os primeiros capítulos da Bíblia servem como uma introdução geral para temas que irão se desenvolver no restante de toda a Bíblia? Após a criação e o estabelecimento de um mundo perfeito, Gênesis 3 apresenta ao leitor a origem do pecado e suas consequências no mundo. O capítulo 2, por exemplo, de Gênesis, mostra a criação por um outro ângulo. A ênfase do primeiro capítulo está no poder da palavra de Deus, na ordem da criação e na importância do sábado. Já o segundo capítulo foca no jardim que Deus planta, na criação dos seres humanos e na relação entre eles. Uma segunda ênfase no capítulo se encontra nas duas árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma representa a vida e a outra a morte. Simples assim. Uma simboliza a obediência e a outra a desobediência. A existência de Adão e Eva estava condicionada à obediência a Deus. Eles não poderiam se manter vivos por si mesmos. Deus era o doador da vida e eles eram apenas criaturas. Como mencionado na história da criação, Gênesis é o livro de começos, é um livro da origem do mundo e da raça humana. Com base naquilo que está para acontecer no capítulo 3, você irá notar a importância, primeiramente, do nascimento de crianças, a importância da linhagem e da descendência, pois apenas com o nascimento de bebês, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, poderia vir. Isso porque ele seria um de nós, nascido de mulher. O capítulo 3 de Gênesis começa falando da serpente. Ela aparece na história com a informação de que era o mais sagaz entre todos os animais da criação. Agora, sem dúvida, a sagacidade não é do animal em si, mas de quem encarna, Satanás. A Bíblia menciona Satanás como a antiga serpente, deixando claro que no episódio do Éden é Satanás quem usa a serpente como instrumento mediúnico. É a primeira sessão espírita que se tem conhecimento em toda a história. Ainda hoje, Satanás continua a usar meios para se comunicar com o ser humano. Pode ser através de uma pessoa, de um livro, uma filosofia. Isso mesmo. O próprio Pedro, discípulo de Cristo e líder da igreja cristã primitiva, foi chamado de Satanás por Jesus, quando Jesus disse assim, afasta-te de mim, Satanás. O apóstolo queria tirar o mestre do foco da sua vida, que era morrer pelo pecado e salvar toda a humanidade, reivindicando o caráter de Deus perante todo o universo. Satanás havia tomado o corpo e os pensamentos de Pedro naquele momento. Satanás também usa sites, aplicativos como meios para ensinar mentiras. Deus e seu Espírito também se utilizam de meios, mas para salvar pessoas. E diferente de Satanás, Deus deixa bem claro as regras do jogo. Ele só trabalha com a verdade. Satanás não. Nesse momento, amigo, amiga, você que está me acompanhando e tem me assistido aqui todos os dias, saiba que Deus sempre te capacita para um ministério poderoso, para você ganhar almas para o reino de Deus. E para isso você precisa ser disponível e estar disponível. E assim o Espírito Santo vai te usar. Voltando a Gênesis 2, a sagacidade da serpente, ou seja, de Satanás, é revelada na primeira pergunta à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O aparente objetivo da serpente é questionar a palavra de Deus. Relativizar aquilo que Deus diz continua sendo uma das mais poderosas armas para levar pessoas ao pecado. O Senhor havia proibido Adão e Eva de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência simples os salvaria. E a obediência simples também é o que nos salva hoje. Foi isso que salvou Noé. Lá em Gênesis 6:22 vemos que Noé fez tudo conforme Deus havia lhe pedido. A serpente tentou induzir Adão e Eva a serem iguais a Deus e conhecedores do bem e do mal. A única forma humana de ser semelhante a Deus é através do caráter e não do poder da divindade. Satanás, antes Lúcifer, um poderoso querubim, havia tentado ser semelhante a Deus,
mas desejando o seu poder e glória, e isso Deus não concede para ninguém, Satanás pecou e enganou 1/3 dos anjos, que agora são demônios. Eva foi enganada. Primeiro porque permitiu, Satanás não a obrigou. Segundo, porque duvidou de Deus e quis algo que não era bom para ela. Quando Deus proíbe algo, é porque Ele sabe o que faz. Sem fé, é impossível agradarmos a Deus. De Adão e Eva até nós, a fé em Deus não explica tudo, mas garante um caminho seguro dia a dia. Mas se Deus sabia que Adão e Eva pecariam e que o mundo se tornaria nesse lugar mau, por que Ele criou tudo? Por que criou Satanás e os anjos rebeldes? Vamos a um exemplo. Imagine se você pudesse saber se os seus filhos, quando ainda no ventre, seriam bons ou maus. Sabendo disso, você abortaria os maus e deixaria viver apenas os bons? Se Deus fosse eliminar de antemão todas as pessoas más e rebeldes, será que eu e você teríamos nascido? Se nós, sendo maus, não temos coragem de assassinar filhos e filhas só porque não seriam bons e obedientes o suficiente, como Deus, que é um Deus de amor, teria? Definitivamente, esse não é o caráter de Deus. E mais, sua onisciência não determina destinos. O fato de Deus saber o futuro é bem diferente dele determinar o futuro. Conhecer o que está por vir e ter o controle sobre tudo não altera em nada a nossa liberdade. O governo de Deus tem o amor como base e a liberdade como a expressão máxima desse amor. Após comerem do fruto proibido, nossos primeiros pais tiveram medo. Note que só após o pecado veio o medo. De onde vêm os nossos medos? É fruto do pecado. Muitos com quem entramos em contato, por exemplo, vivem com medo. O que a gente diz para eles? Eu sempre gosto de ir à raiz do problema. O medo está ligado à falta de confiança plena em Deus. Aprender a descansar em Deus e confiar perfeitamente que Ele sabe o que é melhor para mim e para você, cuidando de cada aspecto da nossa existência, nos faz vencer esse medo. Mas em meio ao medo e em meio ao caos, vem a promessa de um Redentor. Exilados, Adão e Eva, assim como sua descendência, aprenderiam pouco a pouco a confiar em Deus e em seu plano de salvação. Em Gênesis 3,15, temos a primeira promessa messiânica na Bíblia. A semente, a descendência da mulher, Jesus, viria no futuro para destruir a cabeça da serpente. Cristo seria ferido no calcanhar, que significa ser morto, mas na cruz, Satanás seria derrotado para todo sempre. A promessa divina de que no dia em que comessem do fruto certamente morreriam, não foi esquecida. Adão e Eva, antes de saírem do jardim, são vestidos com peles do cordeiro do primeiro sacrifício. Saem carregando um símbolo de morte e de redenção. Esta é uma das primeiras cenas da Bíblia que reflete o que mais tarde será chamado de justificação pela fé. Com a promessa do Deus descendente, a morte teria um fim. Jesus pagaria nossa morte eterna com sua vida eterna. A vitória estava garantida em Cristo. O plano feito antes da criação do mundo. Lembre-se, Jesus não joga dados. Não pode. Ele já sabe o resultado e ele nunca será surpreendido. Amigo, amiga, seus problemas não surpreendem a Deus. Seus medos não amedrontam a Deus. Seus motivos não são novidades para Deus. Mas Ele permite, ainda hoje, que você escolha. Por isso, escolha Cristo e ajude outras pessoas a escolherem Jesus também. Ele vai voltar e eu quero que Ele volte o mais rápido possível para nos levar até o Éden restaurado. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.